Olá, estamos no ar com mais um Planeta SPM. Hoje vamos falar sobre a produção de trilhas sonoras no cinema internacional. Eu sou Marina Guazelli e a nossa entrevistada de hoje é Vivian Aguiar Buff, produtora e compositora musical que participou da produção de trilhas sonoras de filmes como Capitão América 2, O Soldado Invernal e do filme infantil Operação Big Hero, ambos indicados ao Oscar. Quem quiser pode acompanhar nosso programa pelo link espm.br/live ou pela página da Agência de Jornalismo. Vamos conferir um pouco da história de Vivian. Vivian Aguiar Buff sempre foi artista, se dedicou ao piano quando pequena, trabalhou como DJ em grandes boates de São Paulo e atualmente é compositora e produtora musical de seu próprio estúdio. Vivian começou sua carreira em Hollywood em 2012, quando se mudou para Los Angeles para trabalhar na Remote Control Productions, estúdio renomado da região, fundado pelo alemão Hans Zimmer, vencedor do Oscar e outros prêmios por suas composições, como O Rei Leão, O Gladiador e muitos outros. Vivian participou da produção de grandes filmes como Turbo, no qual teve seu nome nos créditos pela primeira vez. Eu queria ser rápido. Essa não. O que aconteceu? O que está acontecendo comigo? Você é uma aberração da natureza. Bom dia, Vivian. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Bom dia. Obrigada a vocês por me convidarem para a entrevista. Então, Vivian, a gente queria saber quando começou esse seu interesse pelo cinema e pela trilha sonora? Olha, desde que eu era muito pequena. Minha mãe sempre gostou muito de cinema. Então, ela sempre me levou pequenininha para assistir as animações que tinham, né? Bambi e todos esses desenhos de criança. E desde então, eu tive um fascínio, assim. Então, eu sempre soube que era isso que eu queria fazer. Então, começou bem cedo mesmo. E como foi a tua trajetória, por exemplo, até chegar a esses grandes estúdios de Hollywood, essas megas produções? Que faculdade você fez? Como que foi a tua jornada? Foi longa. Hoje eu tô com 34 anos. E eu comecei a me interessar por cinema desde os 5. Então, desde então, eu acho que eu estava meio que planejando e pensando como eu ia fazer e tal. Eu estudei música quando era pequena. Desde pequenininha eu toquei piano. E aí, depois, quando eu estava escolhendo que faculdade eu ia querer fazer e tal, cinema nunca é a primeira opção na cabeça dos pais, né? Então, eu estava entre cinema... Tem muitos advogados na minha família, eu gosto de direito e tal, então eu fiquei muito entre cinema e direito. E escolhi fazer os dois. Então, fiz os dois. Comecei a fazer cinema e direito juntos. Vi que o direito não tinha nada a ver comigo e parei, eu larguei a faculdade de direito e comecei no cinema. Me formei. Fiquei trabalhando com cinema publicitário alguns anos e com uns 27 anos, aí comecei a tocar à noite, tanto que vocês mostraram aí um pouco disso. E eu falei, putz, mas eu gosto tanto de cinema, eu gosto tanto de música também, eu preciso conseguir juntar as duas coisas, né? E foi aí que me deu um estalo, eu falei, putz, trilha sonora, vou fazer, é isso, né? E aí que eu comecei a pesquisar, eu falei, bom, se eu quero fazer isso, então eu preciso fazer direito. E aí que eu fui me especializar em trilha sonora. Aí eu fui para Berklee College of Music, é uma faculdade em Boston. Fiz a faculdade lá, me formei. Você fez um curso especializado em trilha sonora? Em trilha sonora, composição erudita e trilha sonora, porque as composições de cinema são geralmente para orquestra, né? Tem o lado eletrônico, e tem o lado da orquestra, e o lado mais pop e tal, mas sempre tem cordas e metais e tal. Então, me formei em composição erudita e regência e trilha sonora para cinema. E já pensando, não, vou me formar e vou para LA, e é isso que eu quero e tal. Então, foi isso que aconteceu. E Vivian, conta pra gente como é participar dessas grandes produções de Hollywood, como, por exemplo, o Capitão América, que envolve tanta gente no roteiro, na própria produção mesmo. É muito legal. As produções de lá são... Porque lá é uma indústria, é tudo muito segmentado, né? Então,
a pessoa que faz o roteiro só faz o roteiro, o cara que dirige só dirige, a pessoa que faz a trilha sonora só faz a trilha sonora. Então, a gente fica bem... A gente é uma parte da pós-produção, né? A gente recebe o filme já pronto, já editado. No caso do Capitão América, sem os efeitos, né? É tudo com fundo verde, assim. A gente tá vendo aí algumas imagens do filme. Pois é, quando você vê esse cara andando no meio da fumaça e tal, super produção... Só que seco, né? Sem Não tem nenhuma nada, música de eu fundo. vejo com o fundo verde, entendeu? Então, a gente recebe o filme na pós mesmo, né? A gente entra na parte da pós-produção. E, então, a gente fica bem focado na trilha. A gente tem reuniões semanais com os diretores e produtores do filme, mas a gente não fica no set de filmagem, nada. A gente fica dentro do estúdio, escrevendo o tempo todo, né? Então... Mas é muito legal, é muita gente envolvida, então até eles fazem screenings, né, para o cast and crew, para a produção toda. E enche o cinema, né? A gente fica até olhando e fala, caramba, tudo isso de gente. Você só trabalha assim numa sala com algumas pessoas, assim, você não entra em contato com direção, nada disso. A equipe de produção do Capitão América, por exemplo, que é um filme grande, produção da trilha, né? Umas 15 pessoas por aí envolvidas na produção da trilha. A gente tem contato, sim, com os diretores e os atores menos, mas com os diretores e produtores a gente tem reuniões semanais para eles verem o que a gente está produzindo, se está esse caminho mesmo e tal. Porque não adianta a gente escrever 40 minutos, 2 horas de música e os caras ouvirem no final e falarem, não é nada a ver. Então, a gente vai fazendo as reuniões aos poucos. E, Vivian, por exemplo, você voltou para o Brasil agora, abriu um estúdio. Você sabe dizer para a gente se há uma diferença entre as trilhas nacionais e internacionais, às vezes por ser produções menores? Você sabe dizer se tem alguma diferença? Tem bastante diferença no sentido que o orçamento das produções nacionais é bem menor do que as produções internacionais. Mas do processo de composição da trilha, não, é mais ou menos o mesmo, porque a gente escreve a trilha para a imagem, né? Então, isso é uma dúvida das pessoas mesmo, por não saberem o processo, e claro, natural, porque, né, é uma coisa extremamente especializada. Eu estou tocando, estou compondo, eu tenho uma TV na minha frente, e eu fico tocando, eu tenho uma orquestra, né, no meu teclado, e eu fico tocando e orquestrando e compondo, olhando exatamente a cena. Então, nas animações você vê muito isso, que o cara levanta a mão e tem um... né? Umas coisas assim. Então, tem que ser extremamente ligado à imagem. Nesse sentido, não muda. O processo é o mesmo, assim. Tá bom. Obrigada, Vivian. A gente vai para um rápido intervalo e o Planeta SPM volta já já.